Oi, professores e professoras. Esse, no caso, é o nosso terceiro vídeo. No primeiro vídeo, nós trabalhamos a parte de primeiro acesso à conta, usando a conta institucional na plataforma Khan Academy, a configuração do painel do professor e a importação das turmas do Google Sala de Aula. Se você está com dificuldade nessas três etapas, acesse o primeiro vídeo e assista. No segundo vídeo, eu trabalhei com vocês a parte de recomendação de conteúdos para os nossos alunos, como também o aviso no Google Sala de Aula que foi recomendada atividade. Qualquer dificuldade, acesse o segundo vídeo. E nesse terceiro, eu vou procurar mostrar a vocês alguns relatórios que o Khan fornece ao professor para poder identificar as dificuldades da turma e do aluno e poder fazer suas intervenções. Lembrando que é muito importante o professor fazer aquele curso para educadores do Khan, que vai ter essa explicação muito mais detalhada. Então vamos para a tela do professor. Nessa tela do professor, eu tenho aqui as minhas turmas, tá? Eu peguei a minha turma que eu utilizo já há alguns anos, vou pegar a minha turma de 9º ano, por exemplo. Fica mais fácil visualizar. Quando eu abro minha turma de 9º ano, logo de cara eu tenho essa visão aqui, né, dos meus alunos. Vou começar pela visão geral. Eu tenho meus alunos, onde fala aqui os minutos que eles ficaram nos últimos 30 dias no Khan, as habilidades que tiveram algum progresso e as habilidades sem progresso. Aqui eu consigo mudar a linha do tempo ou montar um intervalo maior, caso eu queira mais de 30 dias. Quando eu venho para a classificação por domínio, eu tenho essa parte de progresso aqui, que é a parte que me dá o progresso da minha turma como um todo. Eu vou pegar esse material, que é logo do início do ano, a parte, né, de números, e quando eu clico nesse material, ele vai me fornecer o seguinte, um relatório de acordo com as habilidades que os alunos devem desenvolver e o nível que os alunos estão. Por exemplo, nessa primeira habilidade aqui, todos os meus alunos conseguiram avançar. A maioria está no proficiente. Só tenho 2 que é o dominado e tenho 3 no familiar, que tem que evoluir ainda. Então aqui eu consigo saber o nível de cada aluno meu. Lembrando, para o aluno chegar ao dominado, não basta só ele fazer as atividades. Ele tem que fazer as atividades de pelo menos 3 habilidades e conseguir mostrar um avanço, que aí ele vai receber um desafio da própria plataforma e se ele conseguir responder esse desafio, ele avança para o dominado. Sendo que, de tempos em tempos, essa habilidade é reavaliada. Se ele não conseguir mostrar o mesmo desempenho, ele retorna, sai do dominado e volta ao proficiente para voltar a trabalhar aquela atividade. Eu vou mostrar para vocês aqui, nesse grupo aqui, ó, no classifique os números. Eu tenho aqui 8 alunos familiar, 3 que só começaram a fazer, 2 que nem começaram, 17 proficiente e 1 dominado. Quando eu clico na habilidade, o Khan me dá a relação dos alunos que estão a cada nível, vocês podem ver aqui a relação, e já me fornece aqui a opção de recomendar conteúdos para esses alunos. Se eu recomendar, eu posso escolher para quais alunos que eu vou mandar, se é para a sala inteira ou só para aqueles que estão no nível mais inferior. Eu posso selecionar e recomendar que eu vou trabalhar a dificuldade de acordo com o nível dos alunos. Isso aqui para mim é um relatório dos mais importantes do Khan, que ele já me mostra o nível de cada aluno e eu posso reforçar cada aluno onde está com maior dificuldade. Voltando aqui à tela anterior. Deixa eu fechar o domínio. Quando eu chego na opção de recomendações, eu tenho a parte de notas. O que é notas? É as atividades que eu passei para os meus alunos esse ano. Eu posso voltar aqui na linha do tempo, lá para o período antes da pandemia. Eu vou voltar até o mês de fevereiro aqui, ó. Fevereiro. A maioria estava fazendo as atividades. E com o decorrer eu tive a queda das atividades. O que mostra aqui para mim? Me mostra aqui os exercícios das atividades, não tem nenhum vídeo aqui por enquanto, os alunos que fizeram o artigo e quem respondeu às atividades e o percentual de acerto. Então, quando eu pego um aluno meu aqui que não atingiu 100%, por exemplo, vou pegar aqui, eu tenho um relatório onde vai me mostrar as questões que a pessoa respondeu,
tá? Então ela errou as duas primeiras, ou ele errou as duas primeiras, acertou as demais. Aqui eu tenho as opções que seriam corretas, então seriam 3 opções corretas. No campo, para ele dar certo, receber certo, não existe certo pela metade. Ele teria que marcar a opção nessas 3 opções, números naturais, racionais e irracionais. Por que que esse aluno não recebeu como questão certa? Eu posso ver a resposta que ele deu. Ele acertou as 2 classificações, mas ele não marcou irracional. Então, por isso que ele não recebeu como questão certa. Então, eu consigo ver a resposta da questão e consigo ver o que o aluno respondeu. Para que isso? Para mim saber se o erro é de um aluno só, se é da sala inteira, o que eu tenho que trabalhar com ele novamente, se é números irracionais que foi mal entendido, para sanar essa dificuldade dos meus alunos. Então, por aqui eu consigo ter noção desse acerto dos alunos e esse relatório de cada tópico e trabalhar esse tópico. Quando eu vou para a parte de gerenciar, eu tenho aqui, no caso, as atividades que foram recomendadas e as atividades que apareceram para o aluno durante a atividade, tipo um desafio, um teste. Então aqui eu tenho, ó, de 32 alunos, 12 fizeram, de 32, 10 fizeram. E se eu quiser, eu posso abrir relatórios para saber quem é que fez, o que fez e o nível de cada um. Tá? Esses relatórios são mais detalhados, não dá para explicar no tempo curto com essa live. Por isso que é importante você fazer aquele curso de formação para educadores. Voltando aqui na parte dos alunos, eu comentei com vocês que vocês conseguem saber quem fez uma atividade no prazo ou com um atraso, até a data. Por exemplo, se eu clico aqui, vai abrir essa aba desse aluno, que eu sei aqui, ó, que ele fez a atividade, essas aqui ele fez no prazo, com 100% ou até menos, essa aqui 100%, mas terminou depois do prazo. Eu tenho aqui o dia e a hora que terminou. Então o aluno fez, mas fez depois do prazo, fez com atraso. Então ele me fornece aqui um relatório do aluno, tá? E eu consigo acessar isso e voltar na linha do tempo até o início do ano. Ó. Se fosse novembro, eu conseguia voltar até fevereiro. Então tem todas as minhas atividades recomendadas para esse aluno e o que ele fez, se fez no prazo, se não fez, se está em andamento, começou a fazer e parou. Tá? O CAM me fornece esse relatório também. E aqui em cima, visão geral, quando eu clico no aluno, eu tenho um relatório que me fala o seguinte: isso aqui são as atividades que o aluno fez, independente do professor ter recomendado ou não. Me fala aqui o tempo que ele ficou fazendo, tá? Quantos minutos total ele teve de aprendizagem, tá? E aqui, se ele conseguiu avançar ou diminuir, ó. No caso, nesse conteúdo aqui, caiu o nível dele para tentativa, esse caiu para familiar, esse ele conseguiu avançar proficiente. Então, eu sei o que o aluno fez e eu consigo avançar na linha do tempo aqui. Eu consigo avançar na linha do tempo e ver as demais atividades do aluno. Se eu clico aqui, eu vou especificamente para as minhas recomendações que eu fiz para o aluno, o que ele fez no prazo, o que ele fez com atraso, ok? Então, isso aqui são os relatórios básicos que eu tenho do CAM me fornece. Por exemplo, se eu clicar novamente aqui, ó, exibir relatório, eu vou ter aquele relatório que vai me falar as questões, se está verde é que acertou, se está cinza é que errou, então tem a questão aqui tem a resposta, né? Não acertou nenhuma vez, 2 tentativas, e eu consigo ver até a dica, tá? Para poder responder. Essa é a dica, o aluno tem acesso, mas se ele vê a dica, não conta como um acerto, ele tem que voltar e fazer de novo, sem ver dica, para contar como acerto. Ok? Então, basicamente, essa é a intenção de mostrar alguns relatórios que os professores têm acesso no CAM, que nos auxiliam no nosso dia a dia, no lidar com o aluno. Esses detalhes serão muito mais detalhados se você assistir aquela videoaula que fala sobre
a formação do CAM para educadores. Tem explicação de todos os relatórios que o CAM fornece, inclusive essa questão de evolução, né, no domínio, do nível mais baixo até o nível dominado, que é o mais avançado. Eu espero ter ajudado a vocês novamente. Estou à disposição para qualquer dúvida e, se precisar, eu lanço novos vídeos para esclarecer vocês. Muito obrigado.